isso... Nossa, você falando assim parece um negócio tão complexo, né? Acho que o corretor também tem que estar muito bem preparado para vender esse tipo de coisa, né? Por exemplo, fico imaginando o tamanho de uma pólice, o tamanho de uma lista de produtos ou coberturas para um filme, por exemplo. Câmera, gente... Sim. Todo esse tipo de coisa, né? Para vocês terem uma ideia, em eventos... Quantos corretores nós temos hoje no Brasil? Isso que eu pergunto. Vamos ver. Da SUSEP, sei lá. Sei lá, milhares. 20 mil, 30... Não sei. É um número grande. É gigante. Centenas de milhares. Quantos corretores vocês acham que são especializados, não 100%, mas que dedicam uma parte do tempo deles para prospectar eventos? Eu nunca conheci nenhum, pra Eu ser também sincero. não. Ou os grandes, talvez. Mas os grandes globais, vão estar focados nos eventos grandes, eu acredito. Gente, nós não estamos falando mais do que 30 Nossa, corretores no Brasil. pouco. Caramba. O que é bom, por um lado. Se especializa, né? Então, o número de eventos, como eu citei aqui antes da pandemia, e agora pela ABRAP, o calendário está para ser realizado completo agora, né, com a vacinação e né, tudo certinho. Você imagina a oportunidade desse segmento para os corretores. Então, aquele corretor que está cansado do automóvel, que já está estagnado, que quer procurar, né, um ramo, é um mercado praticamente virgem. É mesmo. Para ser explorado. A gente mesmo. Eu, pelo menos, eu tô tendo contato com isso agora com você. E de onde que veio isso? Ele é um produto que surgiu onde? Na Europa? Nos Estados Unidos, que tem uma cultura forte para fazer seguro para tudo? Como que chegou no Brasil? Ele é mais difundido na Europa. Tanto é que, assim, quando a gente fala nos Estados Unidos, até por conta do ambiente legal deles, né? O que mais eles fazem é o seguro de filmagem, né? Mas muito voltado, assim, para filmes de Hollywood, né? O treinamento que eu tive a oportunidade de ter, enfim, para especialização, ele aconteceu na Europa. Justamente porque é um mercado mais parecido com a América Latina do que o americano, né? Então, esse tipo de seguro já tem há mais de 60, 70 anos, no mínimo, né? No mínimo. O que acontece, gente, é que muita coisa mudou depois da pandemia, né? Foi um mercado extremamente impactado. Imagina. Parou tudo, né? Parou tudo. Não tinha Então, nenhum evento, não tinha casamento, não tinha festa, não tinha show, não tinha... Nem cinema tinha, nem teatro. Nada. Então, assim, na América Latina, a gente não vê o organizador preocupado com o seguro de cancelamento. Então, quando a gente analisa, fala assim, Juliana, qual que foi a perda, né, do mercado da América Latina entre seguros e resseguros? Praticamente nada, porque não existe a cultura de contratação. Diferente da Europa. Né? Para vocês terem uma ideia, o mercado mundial, ele pagou entre seguro e resseguro somente com relação a entretenimento por conta da pandemia, em torno de 5 a 8 bilhões de dólares. Nossa Senhora. Sinistro. Nossa. Sinistro. Então, é um mercado que ainda está se recuperando. Não, e olha assim, quanto que os empresários brasileiros, por não contratar, perdeu. Porque Exatamente. eles tiveram pagado o moço. Muitos. Você viu esse buffet famosíssimo de casamento aí, de japonês até. Não, é sério. Não, é porque eu tô olhando pra você. Por quê? Contou a história dele lá, que era um casal que veio do Japão e tal, mas o buffet era tradicional. E fechou por causa da pandemia e eles deixaram lá o recado, vou tentar pagar quem eu puder, devolver o dinheiro. Se tivesse seguro... O mercado já teria retomado, ou não teria... Porque muitas empresas... Eu vejo hoje, conversando com os parceiros corretores, né? Agora está sendo feito um levantamento de quem ficou, de quem sobrou, de quem sobreviveu à pandemia. E o mercado que vive muito de freelancer, né? Então, o produtor está fazendo um job aqui, vai para lá. E muitos deles desistiram da profissão. E hoje já foram para outro canto. E hoje é um mercado extremamente carente de profissionais. Agora, nesse ponto, teve os cancelamentos, mas também teve perda de receita. Ou seja, finais de semana ou datas vazias que eles não preencheram porque estava tudo parado. Essa perda de receita também é segurada?
Ou é só perda de receita em função de um cancelamento ou em função de algum outro evento? Você tem, por exemplo, a Broadway. Uhum. Você tem o seguro daquela produção e você tem, geralmente, esse seguro para os teatros. Isso. Então, o meu sonho é que todo mundo se conscientize um dia, né? E os corretores, né? Vendo que seja uma oportunidade, porque não tem como a gente fazer um trabalho como agência de subscrição, abraçar o mundo. A gente conta com os parceiros corretores, né? Para verificar, pra eles entenderem que é um ramo extremamente promissor, né? Para difundir isso daí. Mas hoje nós temos. E antes da pandemia tínhamos. Hoje a pandemia não é um risco coberto mais. Eu acho que isso é importante dizer, né? O mercado... Essa pandemia ou se surgiu uma outra? Hoje nenhuma. Nenhuma. Então, assim, era um risco coberto. Para vocês terem ideia, assim, a taxa era 0,0 alguma coisa. Era ridículo o prêmio para situações de cancelamento por conta de pandemia, né? Enfim, veio a pandemia... É uma adicional? Era uma adicional. É uma cobertura adicional, né? Veio a pandemia, acabou com tudo, então Lloyds está se recuperando. Quando a gente tenta fazer alguma coisa, aí acontece nada a ver com pandemia, mas lá em Nova York, lá na Europa acontece um problema de condições climáticas, aí já consome toda a capacidade do mercado. Então, assim, a gente tá indo, tá difícil, né? Tanto a parte de filmagem quanto a parte de eventos ainda está muito complexo de conseguir capacidade, né? Eu imagino que breve, não muito breve, mas talvez no futuro aí a gente consiga ter a cobertura de pandemia para doenças não conhecidas, né? Então, Covid, então uma situação, uma pandemia, uma situação conhecida, não, obviamente, a mesma coisa de fazer o seguro da casa já pegando fogo, né? Sim. Mas situações novas... eu acredito que a gente vai começar a ter uma luz no fim do túnel, né?